Aqui, nesse local, há 20 anos atrás, nascia a paróquia Nossa Senhora da Piedade. No dia 3 de julho, todo o povo de Deus se reunia nesse local em união, fé, para comemorar e iniciar a nossa paróquia. De lá para cá, foram muitas lutas, muitas conquistas e muitas graças derramadas. Cada passo, cada celebração ajudou a construir o que somos hoje. E agora nós convidamos todos vocês a viajar no tempo e relembrar a memória da nossa criação, com pessoas que marcaram essa trajetória. Meu nome é Alda Maria, eu trabalho no Conselho Indigenista Missionário e vou fazer 60 anos agora. Sou de Itapé, né? E nos anos 90 eu tive a alegria e a honra de ser convidada pela irmã Margarida da congregação Irmã dos Pobres de Santa Catarina de Sena. Conheci ela nas comunidades eclesiais de base, nos encontros das SEBs, para vir para o Maria Pinheiro, né? Fazer um trabalho pastoral e de educação. E aí vim visitar primeiro, visitei várias comunidades aqui, alguns eventos na Santa Rita, que ainda pertencia à paróquia de Santa Rita. E 15 dias depois eu já vinha com bagagem. Foi tudo assim muito magnífico, porque quando eu subi o Maria Pinheiro, era tudo estrada de chão, cascalho solto, e eu só fiz lamentar isso, e na semana seguinte eu já vinha morar no bairro. Eu falei, meu Deus, mas parece um castigo, mas eu não falei, eu não critiquei, eu só falei por dó, né? Mas aí cheguei em 91 exatamente, a comunidade me acolheu muito bem, o santuário ele estava ainda no osso, né? Por dentro sem energia, e aí às vezes a gente fazia celebrações à luz de vela, depois foi feito umas gambiarras para manter as celebrações. Era o Frei Joaquim na época, né? Foi construída também pelo Frei Joaquim, e os trabalhos continuaram, né? Era uma ligação do trabalho pastoral, da espiritualidade da Igreja Católica com a vida social das comunidades, por está em situação assim altamente vulnerável, né? Desse movimento na igreja surgiu vários outros, movimento de organização para trazer água para o bairro, depois para construir escola. A gente passou 3 dias acampado no saguão da prefeitura na época. Nesse mesmo período, os capuchinhos também, motivada por Frei Joaquim, isso já na década de 2000, né, motivado por Frei Joaquim, professor Scherer. Então o sonho já que ele estruturou a Piedade como santuário e foi organizando outras comunidades ao redor da Piedade, então o sonho dele era transformar o santuário em paróquia. Então a gente não se sentia assim adulto suficiente para se transformar em paróquia. A gente tinha também algumas preocupações, né? Uma delas é que o padre diocesano queria assumir lá, considerando que não tinha nada a oferecer, a não ser pobreza e miséria, e o medo da violência que sempre rondou aquela região e sempre assustou a turma cá embaixo. Mas foi sendo feitos os trabalhos, e aí foi crescendo essa coisa de se transformar em paróquia, muitas preocupações, né? Poucas escutas, porque os que mais fortaleciam essa ideia de transformar em paróquia não eram os paroquianos, eram os de fora. Então eram ideias de fora para dentro, no sentido de realizar o grande sonho do Frei Joaquim, já que ele contribuiu muito financeiramente nas construções desses templos, né? Essa paróquia, a princípio, foi administrada interinamente por padre diocesano, passou por lá padre Gilvão. Aí a diocese, o Dom Cislau também, por ser redentorista, saudoso hoje, né?
a diocese trabalhou essa possibilidade de transformar em paróquia, né, lá como santuário, tendo a Piedade como o centro, e os redentoristas fazer uma administração de 10 anos, né? Um período de 10 anos passaria a ser administrado pelos redentoristas. E aí no segundo ano, não sei se foi o segundo ou terceiro ano, eles trabalharam não só na paróquia, mas a ideia de fazer uma grande missão popular, né? A Paróquia da Piedade era referência por conta dos redentoristas, mas eles conseguiram articular em toda a diocese uma missão popular que levou durante um ano a realização de pré-missões, né, nas comunidades, com a visita de um grupo grande de redentoristas nas várias paróquias da diocese, e a missão realizada mesmo durante uma semana, que conseguiu mobilizar, catequizar, celebrar, fazer caminhadas em todas as comunidades. A gente passou assim 8 dias assim intensa de caminhadas nas comunidades, visitação nas casas, estudos bíblicos, procissões, celebração, casamento, batizado. Então deu uma mobilizada geral na paróquia e em toda a diocese, né? E foi realizada no final, no dia mesmo teve uma abertura, né, uma abertura assim glamourosa na diocese, com uma grande celebração, e no final uma grande caminhada com caravanas vinda das várias paróquias da diocese, né, foi realizada lá no Beira-Rio, e todas as paróquias do centro de Itabuna também organizou suas caravanas para esse grande momento celebrativo de encerramento das Santas Missões, né? Então, esse diferencial dos redentoristas fez com que a comunidade sentisse muita falta e percebesse que aquelas preocupações que a gente tinha anterior, elas foram embora, né? A gente achava que a gente não tinha condição, enquanto paróquia, de sustentar um padre. De repente veio 3, né? E esses 3 não passaram necessidade por conta do carisma, por conta da dinâmica. Eu pessoalmente eu tenho muito orgulho de ter passado por ali, né? E assim, depois que se tornou paróquia, eu já estava entrando no CIM, aí as condições de contribuir reduziram, né? Porque eu vivo mais tempo fora, mas eu tenho muito orgulho de saber que durante 20 a 25 anos eu vivi ali e trabalhei só ali, né? E o que me alegra mais é perceber que as pessoas têm essa coisa de fulano fez e foi embora. Outros continuaram, né? Continuaram, a igreja está aberta, está belíssima. A gente se pergunta assim, quem imagina que a gente ia ver aquela igreja rebocada de cerâmica, de piso, com padres, transformada em paróquia? A gente nunca ia imaginar que isso ia acontecer. Porque eu aprendi muito ali, né? Muito, muito, muito. A rezar ofício, a rezar o texto de Nossa Senhora, várias orações que eu não sabia, a participar de vários estudos bíblicos. A Igreja de Jesus Cristo é essa que acolhe a todos e a todas. Independente se eu gosto do padre, se eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano, isso não é igreja. A Igreja de Jesus é aquela que acolhe a todos. E é por isso que a paróquia está de parabéns, celebrando com muitos motivos esses 22 anos de fundação. Muito obrigada. O dia da inauguração encheu mesmo. Teve também outra tinha uma romaria, né, que tinha todo... No dia 15, a gente fez até as camisas, né, aquelas camisas amarelas que a gente tem. Vinha muita gente, vinha os grupos de fora. Outra vez chegou um grupo de todo lugar aí, os ônibus veio cheios para aqui fazer oração. Foi no dia 15. Aí vinha os povos de longe para poder participar. Vinha os ônibus cheios de gente. E era muito animado, muito cheio. O Perpétuo começou com o Padre José, na época do Padre José. E esse movimento foi crescendo, né? Foi crescendo, foi aparecendo mais pessoas.
e se juntando a nós, e quando a gente viu, já tinha assim, muitas pessoas já participando dessa novena, que veio assim e ficou, que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nos incentiva, nos chama a ficar mais perto do Senhor Jesus, que através dela, nós chegamos a Jesus. Então, o Perpétuo Socorro é isso, é um socorro nosso, a todos os dias, a todos os momentos, nos auxilia em todos os momentos. E através dessas novenas já tivemos vários testemunhos, eu mesmo sou uma delas, dos meus filhos, quando a gente pede, ela concede essa graça, já fiz vários pedidos a ela e ela nos concedeu essa graça. Então a Perpétuo Socorro, ela veio, através dos redentoristas, por meio dos redentoristas, e continua aqui conosco aqui na nossa comunidade, na paróquia Nossa Senhora da Piedade. E assim, toda quarta-feira nós estamos aqui, com a novena, e hoje, comemoramos assim a solenidade, da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas é muito bom, é um momento maravilhoso estar na presença da Mãe. E Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é aquela que socorre a nós a todos os momentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima. Aqui é Padre José, missionário redentorista. A paróquia Nossa Senhora da Piedade começou com os frades capuchinhos. Eu fui o terceiro pároco, depois do Frei e depois do Padre Alessio, missionário redentorista. Aqui é a casa de Deus, aqui é a morada de Maria. Desde o início, na paróquia cuidamos das 5 comunidades e também começamos com a pastoral do santuário. Especialmente no dia 15 de cada mês, a gente fazia a romaria para o santuário com a missa e momento mariano. Desde o início dos trabalhos dos missionários redentoristas, colocamos o ícone de Nossa Senhora Mãe do Perpétuo Socorro e fundamos a Irmandade de Nossa Senhora Mãe do Perpétuo Socorro. Parabenizo e agradeço aos paroquianos de todas as comunidades. Aqui agradece Padre José de Maria Pinheiro. Amém. Olá, irmãos e irmãs da nossa paróquia Nossa Senhora da Piedade, com alegria festejando 20 anos da sua criação como uma região pastoral, da qual nós fazemos parte e contamos um pouco também dessa sua história, da sua ação missionária. No dia 5 de janeiro de 2018, tomou posse como responsáveis pela atuação missionária na nossa paróquia, os missionários do Instituto Servos do Senhor. Aqui, então, numa missa bem participativa, envolvendo parte do clero da nossa diocese, com as presenças do bispo diocesano, Dom Carlos Alberto dos Santos, também a presença de Dom José Edson Santana, bispo da Diocese de Eunápolis e fundador do Instituto Missionário Servos do Senhor. Nesta solenidade foi dada a posse canônica ao padre Frei Ivanilton, que assumiu a missão de pároco, e ao padre Frei Lucimar, que assumiu a função de vigário paroquial. Também, nesta mesma noite, foi apresentado para a comunidade o Frei Marconi. Então, com muita alegria, a comunidade acolheu esses missionários que vieram morar conosco e que permaneceram aqui durante cerca de 3 anos, contribuindo com a nossa espiritualidade, com a nossa missão. Esse momento de alegria, também de renovação, momento de esperança, pôde contribuir para a nossa missão, para a nossa caminhada eclesial.
Que cada um de nós continue alegres, felizes e se sentindo pertencente a esta paróquia, pertencente a essa missão. Precisamos avançar ainda mais. Chegamos até aqui e podemos chegar a mais 20 anos de criação de paróquia, de comunhão, de fraternidade, de convivência e assim vivenciando e materializando a nossa fé. A fé, ela é individual, mas ela precisa ser praticada no coletivo, que é onde fortalece com a nossa mística, com a nossa atuação, a nossa vida de comunidade. Viver e crescer em comunidade fortalece, anima e articula em torno da fé aquele propósito que é maior para cada um de nós, que é Jesus Cristo. Que Nossa Senhora da Piedade continue a nos ajudar a continuar a fazer o caminho como peregrinos da esperança, buscando sempre ter Jesus, que é aquela esperança que não nos confunde. Deus abençoe a cada um de nós. Salve Maria. Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Aqui é o Padre Diego de Oliveira Americano. Atualmente sou administrador paroquial aqui da paróquia Nossa Senhora da Piedade. Vim para cá foi de um modo meio surpreendente, né? Foi uma surpresa no início, porque eu era diácono, recém-ordenado. Fui ordenado diácono no dia 28 de dezembro de 2019, festa dos Santos Inocentes, e o bispo meio que deixou a gente solto. Tanto eu como o então diácono Beratã, o padre Beratã, que fomos ordenados juntos, ficamos soltos, meio que a ver navios. Aí, quando foi no início do semestre, o seminário propedêutico tinha me convidado para pregar o retiro. E lá estava no retiro, quando na quinta-feira, Dom Carlos vai ao retiro dos seminaristas fazer uma visita, me chama para conversar, e aí ele me propôs a vir aqui para a Piedade, porque na época o padre que ele tinha indicado tinha desistido de vir. Aí, sem titubear, eu respondi aquilo que eu já tinha ouvido uma vez de um colega meu do seminário, que eu fui ordenado para atender a demanda e a necessidade da igreja. Se é necessário que eu viesse, então eu viria. O meu único embate com o Dom Carlos na época foi que ele queria que eu viesse no sábado imediatamente, só que aí não dava, porque eu tinha previsto ir com minha mãe visitar uma prima que estava muito doente, que inclusive pouco tempo depois faleceu. Cheguei então na segunda-feira, no dia 3 de março, aqui na paróquia, 3 de março de 2020. Numa segunda-feira, eu cheguei no finalzinho da tarde, fui recepcionado pelo Conselho de Pastoral da paróquia, e para mim era tudo muito novo, porque vinha do Rio de Janeiro, de uma realidade pastoral, era seminarista, assumi a paróquia enquanto diácono, primeiro a paróquia, era tudo primeiro, tudo né? Tudo início, e tudo é muito novo nesse sentido. Então, nós temos aí aquela experiência que ouvimos do apóstolo Paulo, né? Com temor e tremor. Temor a Deus, porque sei que é Ele que conduz a história, Ele que conduz também o meu ministério, assim espero que seja. E tremor, por conta da ansiedade, algo novo, uma realidade desafiadora, porque uma coisa é ser seminarista, outra coisa é ser diácono, outra coisa é ser padre. Outra coisa é assumir a paróquia, a administração de uma paróquia, e tantos outros ofícios que na diocese eu fui acabando assumindo aos poucos. Interessante é que mal cheguei, praticamente 2 semanas depois, no dia 19 de março, a pandemia do Covid-19 se instalou aqui em Itabuna. Então eu não tive nem tempo de conhecer direito o povo, já ficamos no isolamento social. E lidei com a situação financeira terrível, porque a paróquia, na época, tinha uma dívida de R$19 mil aproximadamente junto à Cúria. Em caixa só tinha R$2.745. E naquele primeiro mês de fevereiro, que eu estava recebendo caixa, tinha entrado R$2 mil. Então, para dar conta de pagar todas as contas, de lidar com funcionário que tinha acabado de ser contratada. Então, mas em meio a tudo isso, em meio a trampos e barrancos, com fé, com perseverança, as coisas foram assumindo. E isso já fez 5 anos, né? Basicamente, eu estou aqui há 5 anos e alguns meses. E ao longo desses 5 anos e alguns meses, muita coisa aconteceu. A pandemia acabou,
as celebrações voltaram às suas atividades. Fui ordenado padre e continuei aqui. Fui ordenado padre no dia 30 de janeiro de 2021 e continuei aqui administrando, recebendo então uma provisão de administrador paroquial. Praticamente todas as comunidades tiveram algum toque, né? Reformamos uma coisa ou outra, de uma ou de outra, mudamos o sistema de som da paróquia, implantamos algumas pastorais que tinham deixado de existir e voltaram a existir, como a pastoral das coroinhas, reforçamos os ministros da Eucaristia, e a PASCOM também surgiu, tanto que está fazendo esse trabalho belíssimo e maravilhoso, né? Agradecer a eles. O grupo de jovens também, agora nós temos o grupo de jovens na paróquia, então, aos poucos, ao longo desses 5 anos, a catequese foi reforçada, foi reanimada, foi incentivada, então, aos poucos nós fomos retomando a caminhada, retomando o trabalho, e assim nós estamos caminhando enquanto igreja. Não consegui fazer tudo o que eu queria ao longo desses 5 anos, não estou dando tchau, tá? Porque isso não é honra a Deus, eu não vou embora também, não tenho pretensões de pedir ao bispo de transferência, e ele só disse que vai transferir a partir de 6 ou 7 anos. Tenho só 5, então ainda tenho pelo menos 1 ano de crédito aqui ainda, então vão ter que me aguentar mais um pouquinho. Ainda há muito o que fazer, não sei se o que ainda conseguiremos fazer, mas celebrar 20 anos é celebrar também um pouco dessa história. Aqui eu batizei mais de 40 pessoas, estava olhando recentemente. Agora, neste mês de julho, temos as 2 batizados previstos. Assisti, os únicos casamentos que eu assisti praticamente foram aqui. Assisti 6 casamentos, 4 foi aqui. Celebrei as primeiras Eucaristias aqui, uma eu celebrei fora, mas a daqui foi a primeira. Então, aqui foi tudo primeiro. Até crisma, eu crismei, diante da ausência de Dom Carlos, na primeira crisma que teve ao longo desses 5 anos. Então, a realização do meu ministério, de fato, se dá aqui. Aqui eu aprendi a ser padre. Porque o seminário dá muita teoria, mas na prática é diferente. Aqui eu aprendi a ser padre, aqui eu cresci enquanto padre, mas o padre que também é homem, não deixa de ser uma pessoa com suas fragilidades, suas limitações, que erra muito, tentando acertar. Então, que ao celebrar esses 20 anos, eu desejo um feliz aniversário e parabéns para essa nossa comunidade paroquial. Que Deus continue a nos abençoar e interceder por cada um de nós, por cada um de vocês que nos acompanham, pelos doentes da nossa comunidade, pela intercessão da bem-aventurada e poderosa Virgem Maria, que aqui temos a honra de venerar sob o título de Nossa Senhora da Piedade, mas também de Aparecida, de Dores, de Carmo, e também pelos nossos outros 2 padroeiros, São Sebastião e São Cosme e São Damião, são 3 padroeiros. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. São 20 anos de fé, histórias e de caminhadas. Ó Virgem Senhora, Mãe da Piedade, livrai-nos das penas da eternidade. Livrai-nos das penas da eternidade. Por este Senhor que tendes nos braços,
nossas paixões.